5 segundos tá valendo, né, Matheus? Mas sua figura continua aparecendo aqui de lado, um perfil totalmente sexy. Vamos lá. Quero ver ele colocar isso na entrada. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1 Fala, galera. Fabiano Luzes. Marcos Dias. Em mais um Papo Trabalhista. Vamos conversar hoje com vocês um tema interessante. A gente deixa para daqui a pouco apresentar o tema. Primeiro, vamos fazer aquele aspecto formal, senão o povo briga com a gente. Galera, lembrando sempre, assina o canal, marca o sininho e também não deixem de acompanhar. Tá vendo, Matheus, como é que eu sou bom aluno? Não deixem de acompanhar também @Papo Trabalhista Oficial no Instagram. A gente agradece a todo mundo. Já chegamos essa semana que a gente está gravando a marca de 5.000 pessoas lá acompanhando o nosso trabalho. A gente agradece a todo mundo, né, Marcos? Com certeza. Isso é importante. É isso aí, importante sempre. Marquinhos, tema interessante hoje, né? A gente já conversou com advogados, já conversamos com juiz, né? E estava faltando um elemento fundamental, um participante fundamental nessa estrutura aí de proteção, né? De tutela, e vou chamar logo de fiscalização das relações de trabalho, né? Com certeza, a gente sempre tem aquela proposta no Papo Trabalhista de trazer todos os pontos de vista, né? Nós trazemos advogados, colegas nossos, juízes, professores universitários, né, da academia. Então, hoje a gente vai trazer um cara muito que, além de ser da fiscalização, ele é auditor fiscal do trabalho aqui no Rio de Janeiro. Ele também é nosso colega lá na pós-graduação do IBMEC, né, na Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, que é nosso querido Leonardo Bello, né, mais conhecido para os íntimos como o grande Léo Bello, né? Léo, é um prazer ter você aqui, querido. A gente queria que primeiro você desse aí um alô para o nosso público, o pessoal que curte o canal, que assiste com a gente todas as nossas lives e também as nossas gravações de sextas-feiras pela manhã. E a gente queria primeiro te dar as melhores boas-vindas possíveis, né? Tudo bem? Tudo firme? Tudo forte? Marcos, Fabiano, muito obrigado mais uma vez. De antemão, já agradeço pelo convite, né? Sempre um prazer enorme poder participar desse canal que eu sou fã lá desde o início. Gosto muito e é sempre um grande prazer, né, poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês. E como você já falou, né, meu nome é Leonardo Bello, mais conhecido como Léo Bello. Sou auditor fiscal aqui no Rio de Janeiro. E vamos ver o que a gente consegue colaborar aqui no canal, né? Show de bola. Bom, vou começar, Léo. Também vou agradecer a sua presença, né? O Léo sempre com esse sorriso largo no rosto, sempre com uma simpatia por onde passa, né? Vai engrandecer aqui essa sexta-feira que vai estar chegando para todo mundo. Léo, eu vou fazer uma pergunta para você. Fala a verdade, eu vou fazer duas em uma. E aí, fala a verdade, uma não está muito no roteiro que a gente combinou, não. Eu pensei aqui agora, depois vou deixar para o final. Aí, se você achar em algum momento sobre a mudança da internalização do antigo Ministério do Trabalho dentro da estrutura do Ministério da Economia, se você percebeu em algum momento se houve alguma mudança efetivamente na estrutura para fins de operacionalizar as fiscalizações. Isso, em algum momento, se você quiser, puder tocar nesse assunto, eu acho que é interessante, porque muita gente debate sobre isso. Mas o ponto fundamental, e a minha pergunta efetivamente, vai dentro da lógica da MP 927, principalmente no artigo 31. Lembrando, pessoal, que o artigo 31 tratava especificamente de fiscalização, e houve um questionamento no Supremo, né, quando se questionou toda a medida provisória 927, e foi declarado, né, a inconstitucionalidade do artigo. Eu queria que você pudesse tratar um pouco para a gente aí sobre os aspectos aí desse artigo 31, desse mal falado artigo 31. Fabiano, na verdade, esse artigo 31, até hoje, ele traz reflexos, né? Porque muita gente não está atenta a essa DIN. O artigo 31, na verdade, ele trazia uma chamada fiscalização orientadora. Então, o auditor fiscal ele só poderia autuar se houvesse grave iminente risco, falta de registro, trabalho análogo a escravo, trabalho infantil ou na hipótese de acidente de trabalho, né? Nas demais hipóteses, ele deveria orientar o empregador. Tá? Havia muita dúvida quanto ao que seria essa orientação. Então, quer dizer, o auditor iria lá, verificaria a determinada infração, mas não faria a lavratura do auto de infração. O 628 estaria afastado, então, aquela obrigatoriedade, né, da lavratura. Mas já sabemos, então, que esse artigo 31 teve sua
vigência suspensa, não é isso? Através da medida cautelar. E é curioso, eu acho curioso, Fabiano, porque o texto, na verdade, ele negou referendo ao indeferimento da medida cautelar. Né? Eu fico imaginando um leigo lendo isso. Né? É verdade. Como fica isso. Né? Mas o que importa na prática, então, que a medida provisória ela está vigendo, só que o artigo 31 não. Então, hoje, há plena liberdade para o exercício da atividade fiscalizatória, né, não está limitada só a essas hipóteses, mas, por óbvio, né, a gente está atento também a esse momento excepcional. Então, as atividades econômicas que estão sendo buscadas são aquelas em que pode haver o maior risco, né, à saúde do trabalhador nesse momento de Covid. Tá? Na medida do possível, essas fiscalizações estão sendo realizadas à distância. Para você ter ideia, essas fiscalizações começaram após essa decisão do Supremo. Né? Antes disso, foram fiscalizações pontuais só quanto aos temas que estavam na medida provisória, mas depois da decisão até hoje, nós tivemos 4.334 fiscalizações, para ser mais exato. Desse montante total, 2.200 foram orientadoras, como dizia o próprio texto. Mas orientadoras no sentido de quê? De afastar as pessoas que estão naquele grupo de risco. Porque isso é uma questão fundamental. Né? A lei não veio falando que elas têm que ser afastadas. Nós fizemos uma construção através de uma nota informativa aqui no Rio de Janeiro, né, em que haveria essa orientação para que os empregadores fizessem o afastamento. Né? Então, é isso que a gente vem fazendo, normalmente através de notificações indiretas. Então, aquele trabalhador acima de 60 anos, a gestante, lactante, não é isso? Pessoas que tenham doenças que possam ser agravadas por conta do Covid, nós orientamos a esse afastamento e fazemos, sim, um afastamento e até a lavratura de notificação para menores de 18 anos. As empresas também são notificadas, tá? No caso de menor aprendiz, né? Não o jovem, que pode ser de 18 a 24, mas o menor aprendiz e estagiários que sejam menores também. Nós aí sim notificamos para que haja o afastamento com base no artigo 403 da CLT. Na verdade, então, as fiscalizações estão sendo executadas e, na medida do possível, Fabiano, nós estamos dando uma resposta às demandas que estão chegando até nós. Nós temos hoje uma página na internet, que é o nosso principal canal de comunicação com o público, fiscaldotrabalho.com. Está tudo junto, né? fiscaldotrabalho.com. Lá na página fiscaldotrabalho.com tem um número de WhatsApp que a pessoa pode consultar, empregado ou empregador, eu gosto sempre de ressaltar isso. Né? Nós estamos orientando também os empregadores. E temos um e-mail para dúvidas, para que muitas vezes a pessoa não se sente à vontade de mandar pelo WhatsApp, ela quer formalizar uma dúvida para ter uma resposta. E temos um chat, que eu acho que é um canal muito bacana, porque o chat é online. Então, do outro lado, na outra ponta, vai ter um auditor fiscal do trabalho te respondendo ali ao vivo, né? E qualquer dúvida, seja do trabalhador, seja do empregador. Então, tem chegado muitas demandas. Bastante demandas nesse período. E eu acho relevante nós tratarmos dessas demandas pelo seguinte, a mudança do foco, né, das demandas. Nos meses de março e abril, o nosso maior, o pico de demandas foi quanto à manutenção de trabalhadores que estão nesse grupo de risco ou não fornecimento de equipamentos. Né? É interessante relatar, a máscara, né, na verdade, por mais que não seja considerado um EPI, né, típico, mas ela hoje é obrigatória, então ela tem que ser utilizada pelo trabalhador. Então, não fornecimento, ou até mesmo a manutenção de trabalhadores, pasmem, né, manutenção de trabalhadores que estejam com Covid. Então, nós recebemos denúncia nesse sentido também. Agora, curioso que a partir de maio mudou esse foco. A partir de maio, a maior parte das denúncias vem quanto ao não pagamento de verbas rescisórias, quanto ao descumprimento das normas previstas na medida provisória 936. Então, nós temos hipóteses de suspensão de contrato em que o trabalhador permanece trabalhando, em nítida fraude ao recebimento do benefício. Nós temos hipóteses de redução de jornada em que não há a efetiva redução. Há redução de jornada, mas o trabalhador faz horas extras, quer dizer, umas certas incongruências. E nós estamos focando nessas demandas que estão chegando. Nós estamos trabalhando na medida do possível para atender essas demandas.
Agora, já puxando essa questão que você trouxe, né, da nossa alteração para o Ministério da Economia, eu acho bacana você trazer isso, porque, sem dúvida, houve assim, um recado estrutural, né? Quando você tira a fiscalização do Ministério do Trabalho, de início a gente sentiu que não está havendo um esvaziamento, né, da relevância dessa atividade com essa retirada, né? Para a gente recebeu como se fosse isso. Mas vou te ser muito sincero, Fabiano, na prática isso não vem ocorrendo. Tá? Ótimo, né? Uma notícia boa, né? Por mais que a gente perceba uma certa reestruturação ainda, porque a gente está agora dentro do Ministério, que a gente não conhecia bem como é que funcionava, agora nós viramos uma subsecretaria, né? Antes era uma Secretaria de Inspeção do Trabalho, mas aqui na ponta a gente está conseguindo desempenhar nossa atividade, a gente não tem sofrido interferências e a organização, a estruturação, ela tem sido muito boa, né? O que tem sido um ponto positivo. Eu acho que tem sido bem legal isso aí, né? Pô, que barato, Léo. Eu até vou devolver para o Marcos, até para o Marcos comentar também, mas eu fiquei curioso porque, né, a gente já comecei várias vezes aqui no canal, e essa questão de estar fazendo mestrado em Sociologia de Direito me fez abrir um pouco a cabeça. O pessoal sabe que eu tenho formação em Economia também. Então, quando você vai ao artigo 1º, né, e são fundamentos, né, da nossa República, né, e você está lá no inciso 4, Valores Sociais do Trabalho da Iniciativa, ele coloca os dois no patamar de igualdade. E o recado que acaba se passando quando aconteceu essa medida, pelo menos da minha perspectiva, era de uma subordinação do trabalho, do valor trabalho ao valor capital econômico da iniciativa. A gente estaria, me parece que foi um recado, não sei se eu acabei interpretando, que bom ouvir isso de você, porque eu acho que acaba, né, para o nosso público saber que não está tendo nenhum tipo de interferência e que o trabalho continua funcionando da melhor forma. Eu acho que isso é um bom recado, alivia, né, um pouco essa quantidade enorme de informações ruins que a gente recebe. Marquinhos, jogo para você agora. Então, bom saber isso, né, Léo? Porque simbolicamente eu também tinha interpretado essa mudança lá do Ministério do Trabalho, né, essa corporação, Ministério da Economia. Todo mundo leu simbolicamente como algo, não, agora nós vamos dar mais valor à atividade econômica do que à tutela das pessoas, do trabalho. E é bom saber que o Ministério do Trabalho mantém aí, né, sua altivez, vamos dizer assim, de seus fiscais na atividade de fiscalização. Mas eu tenho uma curiosidade, Léo, eu queria perguntar para ele, agora mesmo uma curiosidade, né? Você falou em quase 4.500 fiscalizações nesse período, quer dizer, muita coisa sendo feita. A minha pergunta é, quais são os ramos, assim, na atividade econômica, quais as atividades econômicas que você tem percebido que, primeiro, estão em muita dificuldade nesse momento, tá? E em segundo lugar, você tem notado, assim, vamos dizer assim, um desrespeito, vamos dizer assim, mais frequente a questões trabalhistas? Você falou em não pagamento de verbas rescisórias, mencionou gente que reduz proporcionalmente, reduz o salário proporcionalmente à jornada, mas cobra hora extra, né? Essa é uma primeira... Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E também, eu queria saber se, de alguma maneira, vocês controlaram ou tiveram algum contato de quantas empresas migraram para o teletrabalho. Isso é um tema assim, que me interessa, não sei porque eu gosto. Saber, eu acredito que o teletrabalho vai vir com muita força no cenário pós-pandemia, né? A gente tem várias notícias. No próprio tribunal, a gente, né, Fabiano? E a sensação que eu tenho é que eu estou trabalhando muito mais no teletrabalho do que estaria trabalhando na vara e tudo. E aí eu queria que você desse assim, a sua opinião, a sua visão da fiscalização. Quais as atividades econômicas estão sofrendo mais e aquelas que estão mais assim, resistentes à legislação trabalhista, né? E o que você pode dizer da gente sobre o cenário de teletrabalho que você tenha presenciado ou tenha visto lá na fiscalização do trabalho? Certo, Marcos. As atividades que nós começamos, né, as principais foram as atividades de supermercado, teleatendimento, né, redes de farmácia que permaneceram abertas. Então, esse foi o primeiro momento, o primeiro impacto. E, residualmente, algumas outras demandas iminentes que nós tínhamos. Em relação ao teleatendimento, nós tivemos um problema maior, né, porque ali há um confinamento, né, há um grande número de pessoas
e há uma proximidade muito grande. Não sei se já tiveram oportunidade, né, de visitar uma empresa de teleatendimento, são baias pequenas, eles ficam muito próximos, e há um grande número de pessoas dentro de uma sala. Então, e no início foi difícil de ajustar como é que isso funcionaria. Tá? Mas hoje nós já vemos que as empresas estão se adaptando, tanto é que se nós ligarmos para uma concessionária de serviço, né, normalmente eles estão com horário reduzido agora de atendimento também, por conta disso. Né? Então, eles tiveram que reduzir pessoal, tiveram que manter uma distância entre os seus trabalhadores. Os supermercados também, no início, nós tivemos um grande problema, porque ele tem um atendimento direto, né, com o público, mas que também eles logo solucionaram o problema, então colocaram barreiras de proteção, botaram seus trabalhadores com máscaras. Não, muitas vezes nós pegamos barreiras que não são adequadas, né? Coloca aquele ali, mas quando o cliente vem pelo lado, ele fala. Então, aí nós tivemos que orientá-los nesse sentido. O passo seguinte foi trabalhar com empresas de transporte, as concessionárias de transporte. Essa nós tivemos muitos problemas, tá? Porque, especialmente transporte rodoviário, né? Transporte de... Porque aí o trabalhador está ali, entram e saem pessoas, ele tem que utilizar aquela máscara, mas muitas vezes não tem ar-condicionado, então ele transpira, e aquilo é incômodo, ficar o tempo inteiro com aquilo, e aí nós tivemos um certo problema também com essa atividade. Agora, nós estamos começando a fazer grandes redes de fast food, vamos trabalhar com o serviço de coleta, né, serviço de coleta urbana e de saneamento básico, que também são atividades que vão ter contato direto, né, vão estar expostos ao risco, né, de contaminação, porque ter contato com outras pessoas. E uma outra atividade serão clubes de futebol. Né? Os clubes também, porque estão retomando as suas atividades agora, então nós também vamos enfrentar essa questão. Né, os grandes clubes aí, e na verdade todos os clubes vão ser fiscalizados. Né? Agora, em relação ao teletrabalho, Marcos, nós temos verificado, sim. Eu, infelizmente, não tenho assim, uma estatística, um percentual. Eu acho também que é algo que está realmente crescendo, né, efetivamente crescendo. Agora, eu acho a sua pergunta muito bem-vinda, porque como foi assim muito rápido, né? Essa alteração foi de uma hora para outra, então a partir de agora as atividades não funcionam mais, as empresas não estavam preparadas para fazer isso. Né? Grandes empresas tinham uma estrutura, mas mesmo assim nós verificamos que na prática, e aí vem um problema, porque o teletrabalho ele normalmente é desenvolvido na residência do trabalhador, local que a priori a fiscalização não ingressa, né? Então, quando eu digo a priori, porque a gente sabe que teria que ter um procedimento para que isso fosse feito, que é possível que seja feito, mas que não é como estar no estabelecimento da empresa, mas muitas empresas não forneceram para aqueles trabalhadores. Então, a cadeira adequada, né? Não adianta você colocar em teletrabalho e fazer com que aquele trabalhador utilize a cadeira que ele faz as refeições dele. Não é para ser assim. Né? Não fornecer, de repente, um equipamento adequado para ele falar. Né? Até o próprio computador, né, Marco? A gente sabe que na prática ele vai precisar de mais um computador, o filho dele também vai utilizar outro computador. Será que a banda larga da casa dele é adequada? Né? A empresa tem que estar atenta a isso tudo. Né? Então, quer dizer, essa nova forma de trabalho. E assim, eu acho muito interessante, porque já havia regulamentação para o teletrabalho, né? E agora a gente foi falando de home office. Né? E é legal o seguinte, que o teletrabalho tem lá no artigo 62, ele dispensa o quê? Ele dispensa do controle de jornada. Né? Só que aí a gente tem que fazer uma diferença, né? Uma diferenciação que eu acho fundamental. Né? O home office ele pode sim ter o controle de jornada. Né? Ele pode, e as empresas estão fazendo efetivamente esse controle, pelo que a gente tem notícia. Através de login, através de sistemas, né? Ela controla, através de reuniões, troca de WhatsApp, troca de e-mails. Né? Então, acho que tudo isso, o empregado tem que estar atento e o seu empregador também. Né? Que o empregado ele não passou a estar à disposição do empregador durante as 24 horas do dia. Ele continua à disposição durante aquele período da sua jornada. Né? E tem empregadores que nitidamente estão extrapolando isso.
é o que tem se brincado, né? Virou o Big Brother do home office. Né? O empregado tem que estar ali em frente, tem que estar o tempo inteiro, tem que quase que pedir, posso ir ao banheiro? Né? Na prática, casa, né? Isso, exatamente, na sua própria casa, ele tem que fazer isso, o que é algo muito grave, né? Porque, Marcos, na prática, a gente sabe que é muito mais estressante, como você bem colocou, né? Usando a palavra no sentido técnico, há uma promiscuidade entre os trabalhos, né? O que é o trabalho, né, efetivo ali para o empregador, para o seu tomador de serviço, o que é o trabalho doméstico, né? Então a gente não consegue mais separar isso, e isso causa um estresse, traz um estresse além para o trabalhador, né? Porque muitas vezes ele está ali numa reunião, aí o seu filho está fazendo uma prova, aí ele tem que parar lá, tem que voltar aqui, né? E isso tudo tem que ser levado em conta. E eu achei, como o Fabiano falou, né, a sociologia do trabalho já está se debruçando sobre isso, e daqui para frente acho que vai ser o grande tema, né? Algumas empresas já falaram que não voltam e que daqui para frente será o teletrabalho, né? Principalmente empresas de telecomunicação, né? Empresas de dados, e até empresas que antigamente não eram, né? Que jamais imaginariam trabalhar dessa forma, hoje perceberam que a sua redução de custos é tão grande que justifica manter o trabalho assim. Marquinhos, assim, esse assunto é um assunto... o Léo comentou que houve uma mudança do perfil das denúncias, né? E eu até tomei a liberdade, né, da forma como a gente faz hoje, eu consigo entrar aqui no site, a gente até, né, já deve ter colocado ou vai colocar o site, né, fiscal do trabalho. Estou aqui com ele aberto aqui na minha frente, né? Eu acho, né, que a gente já vai colocar aqui, porque eu acho que é muito importante, até como para fins de utilidade pública, né? A sociedade saber, quem acompanha, divulgar esse trabalho aqui dos auditores. Eu estou vendo aqui que o plantão é do Rio de Janeiro, né? Pelo menos o site entrou do Rio de Janeiro. Sim, mas é interessante. É daqui do Rio, né, não? É interessante essa questão da fraude. Nós já conversamos sobre isso, né, Marcos, em outras ocasiões, sobre questão de fraude. E eu acho que, da mesma forma como vocês apontaram essa mudança do perfil da fiscalização, né, do tipo de denúncia chegada, nós vamos, né, Marcos, talvez, aí é uma futurologia, eu estou especulando, nós vamos ter um perfil, uma mudança no perfil da demanda trabalhista com relação a esse período, na minha perspectiva, enorme. Essa questão da invasão do espaço privado, né? E aí eu falo por mim, né? De fato, eu fiz uma correção da minha casa com um barulho de obra na minha cabeça. Então, assim, me causou um transtorno, porque o meu estava com a corregedora do tribunal ali. Então, aquilo me causou um certo desconforto pessoal. Assim, eu estou atrapalhando, né? Uma vez eu estava fazendo com o Marcos uma live e a minha esposa entrou e eu comecei a esconder a minha esposa com o meu ombro direito, né? E aí eu estou falando de coisas bobas. Se a gente analisar friamente, são coisas que não tem, assim, mas me causou um problema. Agora, você imagina um empregado, como vocês falaram, que eu estou na minha casa e eu tenho que pedir autorização para ir no meu banheiro. Olha que coisa diferente que a gente vai perceber num segundo momento. E a questão das fraudes, eu particularmente entendo, essa questão do home office, que permite o controle, eu tenho uma tese de que isso me permite questionar o teletrabalho. Porque se eu tenho a possibilidade de em home office, controlar parte dos meus empregados, aqueles que estão em teletrabalho e que não são controláveis, eu entendo que a empresa tem aptidão. Se eu estou controlando agora, por que eu não controlo esses? Mas, assim, as pessoas com quem eu conversei até hoje são refratárias a isso. Eu não lembro o que o Marcos acha sobre esse assunto, mas eu particularmente acho. Se eu posso controlar esse novo grupo, eu posso controlar esse grupo antigo também. E aí eu tenho aptidão para efetivamente fazer. E a última com relação à fraude, que me parece também, a gente já conversou aqui, né, Marcos? Porque uma coisa é o empregado, eventualmente, você tem um conluio e o empregado, eventualmente, né, fraudar para receber o benefício e continuar recebendo o trabalho, o valor todo do empregador por fora. A gente sabe que isso pode acontecer, né? Agora, a outra é o empregado ser compelido a continuar trabalhando. Se isso é uma fraude feita pelo empregador, esse dinheiro, em tese, tem que voltar para os cofres públicos. Como é que o empregado pode ser onerado com isso se não foi ele que deu causa? Será que o empregador seria responsabilizado por isso? De pagar a jornada completa e de devolver o benefício indevidamente recebido? Olha a quantidade de variáveis disso que a gente está conversando, né? Verdade, Fabiano. Na verdade, é tudo muito novo, né? E o grande problema, né, é o trabalhador que está ali, né? O trabalhador está exposto, porque ele fica com medo de perder o emprego, então ele continua trabalhando,
mas foi opção dele fazer aquilo, mas no frigir dos ovos ele vai ser responsabilizado, né? É ele que está recebendo indevidamente, né? E como é que vai ficar isso em relação ao empregador? Realmente é algo preocupante, né? Deixa eu voltar com a pergunta dos domésticos, né? Como é que está com relação... São dois setores que eu, morando, ficando o dia inteiro em casa, né? Indo não ir na rua. Primeiro, na minha casa, quando eu olho para o lado, eu sempre vejo uma doméstica em alguns apartamentos aqui dos meus vizinhos. Foi até pauta da conversa sua com o Marcos naquela live, né? Mas só para a gente elaborar um pouco mais, vocês têm recebido denúncias com relação à questão dos domésticos e mais porteiros e o pessoal de limpeza, né, de serviços gerais dos condomínios. São dois setores também que me parece que eles são mais demandados hoje, né? Porque você tem uma rotina. O meu condomínio mudou a rotina, né? Você tem algumas limpezas que são feitas com mais periodicidade. Como é que você está vendo isso? Sim. Na verdade, Fabiano, em relação à doméstica, a gente acaba recebendo um pouco menos de demanda, porque eu acho que muitas vezes ela não se sente amparada por fiscalizações, né? Porque como ela trabalha em domicílio, o que na verdade o que não é verdade, né? Então a gente sabe até que com a alteração da legislação ela também está amparada, lógico, mas o que a gente recebe de demanda muitas vezes é quanto à dispensa dessas trabalhadoras. Tem havido um acréscimo muito grande de dispensas e isso tem sido bem nítido, né? Empregadas que permanecem sendo obrigadas a trabalhar, elas continuam a atividade, e outras que têm sido dispensadas, e aí a questão das verbas rescisórias. Essa demanda, sim, ela tem chegado até a gente, né? O que é uma pena, né? Mas a outra atividade, desculpa, acabei... Porteiro e auxiliar de serviços gerais. Sim, porteiro. Sim, esse tem bastante demanda. Esse tem porque, na verdade, não houve a paralisação da atividade. Exato. Né? Exato. E aí muitas empresas... A maior demanda que a gente recebe, na verdade, não são dos porteiros próprios, né? Mas são daqueles que são terceirizados. Eu imaginei. Esses de empresas terceiras. Porque aí tem que ter o fornecimento do equipamento, e aí as escalas de trabalho, muitas vezes está havendo problema de escala, porque aquele trabalhador, às vezes, ele não consegue se locomover. A gente até tratou, né, sobre isso na live, né? Ele não consegue sair do município dele, então tem que haver realocação. Aí está tendo problema com a jornada, com o intervalo entre as jornadas. A gente tem recebido esse tipo de demanda, sim, em relação a porteiros e até a sem conservação em geral, né? Tem sido uma demanda bem grande para a gente. Marquinhos, contigo. Perfeito. Assim, eu acho que a gente já pode ir caminhando para o final, Léo, porque o Matheus vai nos decepar aqui a qualquer momento, né? Eu achei muito interessante essa questão do home office, me preocupa muito por causa da questão do direito à desconexão, né? A gente não consegue mais se desconectar do trabalho, né? De todo momento, e ao mesmo tempo o espaço da vida privada, que sempre foi bem demarcado, né? Desde a época do capitalismo financeiro, lá industrial, a primeira revolução, a gente tinha o ambiente da fábrica, o ambiente da casa, agora ele tá se fragmentarizando de tal maneira que a sua casa é o seu lar, é o seu lazer e é o seu trabalho, né? É uma coisa impressionante. E isso é uma coisa que é uma questão da nova revolução industrial que a gente está na revolução 4.0, né? Desse novo capitalismo que está surgindo, e a fiscalização do trabalho vai ter que enfrentar isso também, como nós no judiciário já estamos enfrentando, né? E aí eu queria conversar um pouquinho contigo e perguntar aí as suas impressões para a gente caminhar para o final, né, Fabiano? Acho que o nosso tempo está então, com 6 minutinhos para deixar. Né? Eu acho que já é um problema. O que você tem visto assim sobre segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalhador? Quais são as medidas? Eu também vi aqui o plantão fiscal de vocês, é um site muito legal, que a gente vai deixar aí na descrição, porque lá tem, inclusive, as orientações que o Ministério do Trabalho dá para essas questões. E quais são os seus principais dilemas, aquilo que você tem visto na fiscalização de mais premente e de mais importante nesse tema, segurança e saúde dos trabalhadores, né? Sei que já falou muita coisa, mas para dar um retoque final aí. Não, na verdade, eu até agradeço a pergunta também. O que a gente tem encontrado, na verdade, é o desrespeito
o maior desrespeito tem sido esse grupo de risco, né, que tem sido mantido trabalhando, o não fornecimento de máscaras para esses trabalhadores, ou ao menos o não fornecimento do número adequado de máscaras. Então, não adianta o empregador fornecer uma máscara e não ter como fazer o asseio, ou muitas vezes descartar aquela máscara e ser substituída. Manter a distância adequada entre trabalhadores, isso também é fundamental. O álcool em gel, né, para higienização, um local adequado que seja para higienização. E, Marcos, eu acho que um ponto que é fundamental aqui, nós temos programas, né, que todas as empresas têm que ter, o chamado PPRA, está lá na NR9, PCMSO, na NR7. Esses programas, eles fazem análise do ambiente de trabalho e fazem a correlação desse ambiente de trabalho com os reflexos sobre o trabalhador. E, nesse momento, é muito importante que as empresas atentem que esses programas eles precisam se adaptar a essa nova realidade, né? Nós temos um risco biológico novo, que é o vírus do Covid. Então, elas precisam adequar esses programas para que elas próprias possam trazer mecanismos para evitar o contágio, a contaminação dentro da própria empresa, né? E que lá na frente, primeiro, ela não traga um problema para o seu trabalhador, que muitas vezes esse trabalhador ele vai ser contaminado, ele vai levar esse contágio para a sua casa, no caminho do seu deslocamento ele vai contaminar outras pessoas, e depois, até mesmo ela ser responsabilizada por esse contágio, né? Então, ela tem que investir em segurança e saúde para que ela não tenha esses reflexos negativos. E, na prática, é isso que a gente tem encontrado. A gente tem orientado os empregadores. Volto a dizer, nós temos esses canais de comunicação. Esses canais não estão voltados só para os empregados. Os empregadores também podem nos procurar. Nossa característica, esse dever de orientação. Então, nós estamos abertos a dúvidas, na verdade, solicitações, até mesmo de na verdade, eu não sei como fazer, eu posso mandar essa... Sim, né? Na medida do possível, nós levaremos uma resposta, nós levaremos uma orientação a esse público. Excelente. Excelente, né, Marquinhos? Maravilha. Acho que o recado está mais do que dado. Eu acho que, no final das contas, a gente hoje teve, além de um bate-papo acadêmico, a gente teve um bate-papo de prestação de serviço público, né, para a nossa sociedade, com essas informações que o Léo trouxe, que eu tenho certeza que o nosso público que está assistindo vai saber utilizar muito bem, seja com relação aos trabalhadores, seja com relação aos empregadores, essa quantidade de informações que a gente conversou hoje, né, Marcos? Com certeza. E você que está assistindo o nosso Papo Trabalhista pode até, sugere esse vídeo para o empregador que você conheça. A gente está tendo a fiscalização do trabalho, né, vamos dizer assim, totalmente aberta esse momento, como essa ideia de uma fiscalização orientadora também, né? É isso aí. Que é prevenir conflitos e, principalmente, cuidar da saúde das pessoas. Exatamente. Acabar com esse dilema que a gente tem nos órgãos que compõem né, a área de trabalho, que é Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Auditoria, de que a gente tem uma perspectiva viesada. Não é verdade isso. Os juízes do trabalho, os procuradores do trabalho, os auditores do trabalho têm uma orientação geral de que a justiça deve ser encaminhada em cada caso concreto, inclusive, né, e o Léo colocou isso muito bem, no que tange a fiscalização, ou melhor dizendo, a orientação, inclusive para empregadores, né? São os dois lados, né, que participam da relação, que merecem igual respeito. Bom, o Matheus já está chamando a gente aqui, botando... Faltam 2 minutos, gente. Galera, Léo, obrigado pela sua participação. Deixar aí 1 minutinho aí para você se despedir. Ficar à vontade de fazer as considerações que você quiser. Obrigado mais uma vez aos dois, é sempre um enorme prazer, né? Como eu gosto sempre de dizer, nós somos defensores das relações de trabalho, né? Não somos defensores, é lógico, havendo o descumprimento da norma, aquele que descumpriu será punido. Mas, mais uma vez, deixo à disposição, então, lá o nosso canal de atendimento, né? fiscaldotrabalho.com. Nós temos também um canal no YouTube, a FTTV, onde nós postamos vídeos orientacionais, tá? E tiramos também, eventualmente podemos tirar dúvida, basta se inscrever, sugira lá um tema e a gente faz um vídeo para poder orientar toda a sociedade. Tá? Muito obrigado a quem nos assiste e um grande abraço aos dois. Marquinho, excelente. Léo, obrigado por estar aqui com a gente. Marquinho, conversando a gente sempre se entende, não é isso? É isso, sempre, sempre. Tá certo, então.
Galera, um forte abraço. Esperamos vocês também na próxima semana.